Hoje, a gente vai conhecer a história de um predador aqui da América do Sul. Um bicho tão, mas tão grande que faz qualquer monstro de cinema parecer, sei lá, pequeno. Tô falando do rei caimão de 8 toneladas. Mas o que acontece quando um crocodilo vira um gigante? Bom, para a gente entender o Purosaurus, a gente tem que pensar numa escala completamente diferente. É sério, as regras do jogo mudam totalmente, e os números por trás desse bicho são simplesmente de cair o queixo. Vamos começar pelo tamanho. 12,5 metros. Isso é maior que um ônibus escolar. Agora, imagina só um predador de emboscada desse tamanho, escondido debaixo d'água. Era tipo uma sombra que só se perceberia quando já fosse tarde demais. E se o comprimento já impressiona, e o peso? Mais de 8 toneladas, 8.400 quilos. Isso é mais pesado que o maior elefante africano que existe hoje. Um verdadeiro leviatã dos pântanos, sem exagero. Mas, para mim, o número mais absurdo de todos é a força da mordida. Segura essa, 69 mil newtons. Para ter uma ideia do que é isso, é força mais que suficiente para esmagar um carro como se fosse uma latinha de refrigerante. É sem dúvida uma das mordidas mais poderosas que já existiram na história do planeta Terra. Então, com esses números todos, está na hora de apresentar formalmente o nosso protagonista, o Purosaurus brasiliensis. Ele não era só um crocodilo gigante, não, ele era o rei absoluto do seu ecossistema. A grande questão é, como é que os cientistas conseguiram descobrir tudo isso sobre um bicho que viveu milhões de anos atrás? Olha, a história de como a gente redescobriu o Purosaurus é praticamente um trabalho de detetive da ciência, sabe? É fascinante. E como em toda boa investigação, tudo começa com uma única e impressionante pista. E a pista é essa aqui. Um crânio fossilizado de quase 1,5 metro de comprimento. É isso mesmo, só o crânio. Ele é conhecido como o FAC 1403, e esse espécime foi tipo a pedra de Roseta para os paleontólogos. Foi a partir dele que deu para decifrar todos os segredos do tamanho, do peso e do poder incrível do Purosaurus. Tá, mas como é que um crânio vira um gigante completo? Bom, os cientistas usaram um método bem inteligente chamado análise de regressão. Funciona assim. Primeiro, eles mediram cada detalhe do crânio fóssil. Depois, compararam essas medidas com as de parentes vivos do Purosaurus, tipos de jacarés que a gente conhece hoje. E aí, com base nessas proporções, eles conseguiram calcular tudo. O tamanho total do corpo, a massa e, claro, aquela força de mordida simplesmente devastadora. Ok, agora que a gente já tem uma ideia do tamanho do monstro, vamos fazer uma viagem no tempo? Vamos explorar o mundo em que ele vivia. Porque vamos combinar, um predador desse tamanho precisava de um reino que estivesse à altura dele, né? Há milhões de anos, a Amazônia era um lugar bem diferente do que a gente imagina. Esquece a floresta densa. Pensa num megapântano gigantesco, uma rede de rios e brejos que cobria uma parte enorme da América do Sul. Era um labirinto de águas quentes e rasas, ou seja, o paraíso perfeito para um caimão gigante. Esse era o reino do Purosaurus. E olha, nesse mundo de gigantes, o Purosaurus não estava sozinho, não. O elenco de apoio era de peso. Tinha tartarugas do tamanho de um fusca, tinha roedores de 700 quilos e preguiças gigantes que eram enormes. Essa mega fauna toda não era só a vizinhança dele, era basicamente o cardápio. Então, com um ambiente desses, super farto e com presas desse calibre, o palco estava prontinho para o reinado do super predador. E o gigantismo do Purosaurus foi uma verdadeira jogada de mestre da evolução. Pensa bem, ao ficar tão absurdamente grande, ele simplesmente eliminou a concorrência. Porque, né, que outro predador ia ser louco de desafiar um monstro de mais de 8 toneladas? Ele criou um nicho só para ele, lá no topo absoluto da cadeia alimentar. E o crânio dele entrega o segredo de como ele caçava. O focinho era o que os cientistas chamam de breve rostrino. Nome complicado, né? Mas significa basicamente que era curto e bem largo. Esse formato não foi feito para pegar peixinho, não. Ele funcionava como uma prensa hidráulica, sabe? Feito para gerar uma força absurda capaz de esmagar o casco daquelas tartarugas gigantes e os ossos dos mamíferos enormes que viviam por lá. Só para colocar esse poder todo em perspectiva, vamos comparar. A força da mordida de um crocodilo de hoje já é brutal. A do famoso T-Rex era bem maior. Agora, a do Purosaurus, quase o dobro da do T-Rex. Era uma arma biológica sem comparação. Claro que para manter um corpo de mais de 8 toneladas funcionando, era preciso muito, mas muito combustível. A estimativa é que o Purosaurus precisava comer, em média, mais de 40 quilos de carne
por dia. Os outros gigantes do seu mundo eram literalmente o seu almoço de cada dia. Mas como acontece com todos os grandes impérios, o reinado do Purosaurus também estava fadado a acabar. E o mais irônico de tudo é que a sua maior força, aquele tamanho todo, acabou se tornando a sua fraqueza fatal. Tem uma citação do estudo original sobre ele que resume isso perfeitamente. Os pesquisadores disseram que a evolução para um corpo tão grande deu a ele muitas vantagens, sim. Mas também pode ter sido que o deixou tão vulnerável. Ele se tornou o rei, mas um rei totalmente dependente de um reino que estava com os dias contados. E a catástrofe veio das montanhas. A Cordilheira dos Andes começou a se erguer de forma muito rápida. E essa mudança geológica gigantesca acabou remodelando o continente inteiro. Isso alterou o curso dos rios, drenou aqueles megapântanos todos e basicamente destruiu a casa do Purosaurus. O seu reino literalmente secou debaixo dos pés dele. E é aqui que a gente vê uma grande lição da evolução. O Purosaurus era um gigante, super especializado num tipo de ambiente. Ele simplesmente não conseguiu se adaptar a uma mudança tão rápida. Enquanto isso, as espécies menores, mais flexíveis, que precisavam de menos comida e conseguiam viver nos novos rios, essas sobreviveram. O gigantismo foi uma aposta muito alta. E no final, a casa sempre vence. No fim das contas, a ascensão e a queda do Purosaurus levantam uma questão bem fundamental, né? O que a história desse gigante nos ensina sobre sobrevivência num mundo que não para de mudar? É um lembrete poderoso de que no grande jogo da evolução, a força bruta pode até conquistar um reino, mas é a capacidade de se adaptar que garante a sobrevivência no trono.